Tô na vibe de pagar dívidas nesse canal, então eu finalmente trouxe para vocês a lista pesadona de indicações para ler na quarentena. Oi, aqui é a Stephanie, vocês estão no canal Mundos Impressos, sejam muito bem-vindos. E no vídeo de hoje eu vim trazer a segunda parte de um vídeo que eu gravei no ano passado, indicando livros leves pra gente ler durante a quarentena, até porque tava todo mundo muito tenso, muito assustado, então eu pensei em trazer uma vibe mais leve, auxiliar vocês no momento mais de descontração. Então caso você ainda não tenha assistido, vou deixar o link tanto aqui quanto no box de informações. Lembrando que todos os vídeos que eu citar, tiver análise, tiver resenha, vídeo aqui no canal, vou linkar para vocês também, junto com o link de compra da Amazon. Vocês comprando pelo meu link qualquer coisa, tá, gente? Não só isso que eu tô indicando para vocês, mas qualquer coisa que vocês comprarem pelo meu link, vocês vão conseguir muito ajudar o canal sem pagar mais nem um centavo a mais. Então, se vocês puderem fazer isso por mim, seria muito grata. Na primeira parte desse vídeo, eu separei indicações por gêneros, só que eu decidi fazer um pouco diferente agora. Eu pensei em dividir por espécies de categorias criadas pelas vozes na minha cabeça. Então, basicamente, são coisas que eu acho que são coerentes ao momento em que estamos vivendo. Ainda mais porque se trata de livros pesados, ou seja, livros que fazem a nossa cabeça explodir, sabe? Então eu pensei em definir categorias que dialogassem com a proposta que eu tenho para cada um deles. Infelizmente eu não tenho todos físico, eu tenho só 8 volumes das indicações que eu vou fazer para vocês hoje, mas sem problemas, a gente se vira com o que tem. Se der eu coloco alguma fotinha aqui em algum lugar do vídeo, alguma coisa do gênero, e a gente vai se virando, tá? A primeira categoria que eu criei na minha cabeça para indicar livros para vocês seria a categoria de tempos sombrios, uma categoria que dialoga prontamente com o momento em que a gente está vivendo, e eu pensei em indicar livros que talvez auxiliassem vocês a compreenderem o que estamos vivendo, livros que despertassem vocês pro tom político, pro exercer da cidadania e todos os demais assuntos que estão atrelados a isso. Tanto que a primeira indicação que eu trouxe ainda numa edição que eu ganhei de presente de uma inscrita aqui do canal, que é a Fernanda, que também faz parte do nosso clube de leitura, então também fica aqui o meu muito obrigada. E a primeira indicação é A Revolução dos Bichos. Eu costumo dizer que esse livro foi um divisor de águas na minha vida, que eu divido muito a minha vida política antes e depois desse livro, porque ele faz bastante a gente refletir sobre locais de poder, locais de fala e tudo que está atrelado à política. Eu acho que inclusive esse livro foi o que fez eu me despertar como um ser político. Claro que pessoas naturalmente são políticas, só que eu tomei consciência disso a partir da leitura desse livro. Então eu costumo dizer que ele abriu os meus olhos para o que é ser política e o quanto a política está atrelada em tudo que a gente faz, sabe? Então esse livro é extremamente importante e eu indico muito ele para todas as pessoas. O segundo livro que eu queria indicar para vocês é um livro... Olha, essa autora, ela tem uma vibe de autora infantil, mas eu costumo dizer assim que ela serve para todas as idades, que os livros dela fazem a gente refletir sobre a vida, sobre o mundo como um todo. E especialmente hoje eu queria muito indicar para vocês O Meu Amigo Leitor, da Lígia Boljunga, que é um livro... ele tá catalogado na parte infantil e dá pra gente sim discutir com a criança a questão do luto, a questão da morte, que é um tema sensível quando a gente lida com crianças. Então, como que a gente fala sobre a morte? Porque a gente vai encontrar aqui um menino que está sofrendo muito, ele é criança e ele tá sofrendo muito porque ele perdeu um amigo adulto dele. Então esse amigo, ele foi morto, ele morreu. E então a gente vai perceber como que essa criança vai compreender a questão da morte, como ela vai lidando com o luto, com tudo que está acontecendo na cabecinha dela. Só que o pano de fundo desse livro é extraordinário, porque esse pintor, a gente acaba descobrindo durante a leitura que ele foi assassinado durante a ditadura militar. Então aqui a temática ela fica muito sutil, até pelo ano em que ele foi publicado e tudo mais, mas aqui está a crítica com certeza e faz muita gente refletir sobre o quanto nós temos vivido em tempos sombrios que têm sido muito
muito complicado a gente exercer a nossa cidadania, que tem sido muito complicado a gente ter um viés político que não é aquele das pessoas que estão no poder atualmente. Claro que não chega, ainda bem, né, à intensidade de uma ditadura, mas principalmente pra gente não chegar até lá. Então esse livro aqui é extremamente importante, é um dos meus favoritos dessa autora, que vocês sabem que eu amo de paixão. A próxima categoria que eu separei pra vocês está diretamente, totalmente ligada a uma temática que eu acredito que nós sempre vivemos muito intensamente. Só que nos tempos atuais tem sido mais falado, tem sido mais combatido. Então eu separei a categoria do antirracismo. Até porque tem uma fala que diz que não basta você combater o racismo, você tem que ser antirracista. Então eu acredito que até por conta de tudo isso que aconteceu, de milhares de pessoas que foram assassinadas cruelmente, que continuam sendo todos os dias por conta da sua cor de pele e tudo que vem atrelado a essa violência que é imposta todos os dias, toda hora, provavelmente agora, provavelmente não, com certeza, enquanto eu falo com vocês, pessoas estão sofrendo racismo, alguém pode até estar sendo ferido por conta disso. Então eu acredito que é uma temática que a gente tem muito que dialogar, a gente tem que conversar, a gente tem que aprender, principalmente nós brancos, no nosso local a gente tem que aprender, a gente tem que entender pra gente parar de praticar esse tipo de atitude, pra gente combater fervorosamente esse tipo de violência que é inadmissível. Então por conta disso eu pensei em indicar 2 livros para vocês. O primeiro deles tá no plastiquinho porque eu acabei recebendo 2 versões da editora e acabei dando sem plastiquinho pro boy, mas eu já li, tá? Que é com certeza... Nossa, como esse livro é importante na minha vida. O ódio que você semeia. Eu espero que... Vou fazer assim, ó, para não dar reflexo. Esse livro é extremamente importante. Principalmente porque ele é um livro voltado para os adolescentes. Ele tem uma linguagem que atrai mais esse tipo de público, que normalmente nessa faixa etária eles ainda estão descobrindo o mundo, eles ainda estão se percebendo. Então é muito importante a gente indicar livros como esse, não só pelos conhecimentos que ele passa, mas também pela maneira com que ele abraça. Eu acredito que ele abrace muito as pessoas que sofrem tanto com isso todos os dias e traz muito conhecimento também para as pessoas brancas e pessoas que são de outras etnias a compreenderem o que é que essas pessoas passam todos os dias, mesmo que seja terminantemente impossível a gente 100% saber algo que a gente não vive na pele. Então eu acredito que esse livro ele é extremamente importante e todo mundo deveria ler, inclusive o filme dele também, tá gente? É sensacional. E esse livro vai contar a história de uma guria que ela vai se percebendo como negra numa sociedade, principalmente porque ela é inserida num mundo de pessoas brancas. Então ela tem amigos brancos, ela estuda no colégio majoritariamente de pessoas brancas, e aí ela acaba perdendo o amigo dela que foi brutalmente assassinado por um policial, sem ele ter culpa nenhuma, simplesmente pelo fato de ele ser negro. Então começa uma série de revoluções e combates em prol, né, do antirracismo, para combater toda essa violência, e ela vai se percebendo como mulher negra e o papel dela em toda essa revolução, mesmo ela estando inserida num ambiente majoritariamente branco. É sensacional, eu amo esse livro demasiadamente. E nessa vibe de antirracismo, e é bem oposto porque eu trouxe um livro super contemporâneo e esse aqui é um clássico. Esse é o Úrsula, que eu tô devendo uma análise pra vocês há muito tempo e só eu sei o quanto eu demasiadamente, tô falando muito demasiadamente, né? Eu fervorosamente amo esse livro. E por que eu quero tanto indicar? Porque as pessoas não têm ideia que esse livro, inclusive, foi o primeiro livro escrito por uma mulher negra no nosso país. É um livro nacional, importantíssimo, com temas abolicionistas, que inclusive veio muito antes de Castro Alves, tá, gente? Então esse livro é extremamente importante pra nossa literatura e ele não é reconhecido como deveria. E eu acredito sim que é pelo fato de a autora ser uma mulher negra. Então, enquanto eu puder panfletar esse livro, eu vou panfletar. Ele foi escrito na época do romantismo, tá? Então a gente vai ter aqui um romance ultra romântico, daquelas coisas de tipo, ai, a mulher que eu amo não me ama, etc e tal, aquelas coisas engraçadinhas
de romantismo, sabe? Mas como pano de fundo a gente vai ter dois escravos que eles conversam sobre não serem escravos, sobre a condição deles e como seria, que eles são vistos como, inclusive eu diria até que é o primeiro livro na nossa literatura nacional que chega para mostrar pessoas negras que são humanas, pessoas negras com sentimentos, com dores, com anseios, com desejos, sabe? Então é um livro que humaniza muito pela primeira vez essas pessoas no país. Então é um livro extremamente importante. Eu amo esse livro, gente. De verdade. Próxima categoria que eu criei para vocês, eu chamei de novos clássicos. Livros que são contemporâneos, mas eu tenho sem sombra de dúvida certeza de que eles já são considerados clássicos, pelo menos eu os considero, na toda a minha pequenez, eu os considero clássicos, principalmente pela importância histórica, pela importância de registro que eles têm, sabe? Inclusive eu acho que são livros atemporais, livros que servem pra gente dialogar e refletir o mundo independente de sua época. E o primeiro que eu separei pra vocês é um livro que tem 2 vídeos aqui no canal de análise deles. E eu amo muito. Esse livro é vencedor de Prêmio Nobel de Literatura e é o Desonra do Coetzee, que é um livro que vai retratar como está a África do Sul pós-apartheid, que vocês sabem que sofreu aquele período intenso de segregação racial na África do Sul. Foi um dos países que mais teve segregação, se não o mais, e esse livro traz um pouco do retrato de como ficou as sequelas dessas pessoas hoje em dia. Então é como pano de fundo, sabe? E inclusive eu sei aliás, eu tô percebendo que, inclusive, eu sempre cito isso de pano de fundo, mas é muito importante quando você lê um livro, você vê as mensagens entre linhas, sabe? Porque basicamente vai falar sobre um professor universitário branco, que ele é acusado de abuso sexual com uma de suas alunas e ele vai viver no interior, porque a carreira dele acaba, e ele vai viver no interior com a sua filha também branca. E aí, quando ele vai para esse interior, ele encontra pessoas negras que estão totalmente fragilizadas e a gente vai perceber essas sequelas, a gente vai perceber a violência que surge a partir dessas sequelas. Nossa, é um livro grandioso. Eu amo esse livro demais, demais. E a próxima indicação que eu tenho pra vocês, infelizmente eu não tenho livro físico ainda, inclusive eu acho que eu vou pedir pra alguém de Natal, porque eu não vou ser capaz de viver sem esse livro físico na minha estante, mesmo que eu não tenha lido livro, que eu não esteja lendo livros físicos. E o que eu quero citar para vocês com certeza é Torto Arado, esse livro nacional grandiosíssimo que faz um retrato intenso ainda de pessoas que vivem em situação de escravidão, pessoas trabalhadores que não ganham nada num esforço diário. Eles trabalham praticamente 24 horas por dia, 7 dias por semana, não tem nenhum tipo de retorno. São esses trabalhadores que estão majoritariamente nos interiores dos estados, trabalhando incansavelmente para deixar pessoas brancas majoritariamente ainda mais ricas, enquanto eles dão o sangue por aquela terra em troca de uma casa que muitas vezes é de barro, e eles morrem e nada é deles, sabe? Os filhos têm que continuar naquele mesmo serviço, se torna um ciclo vicioso de violência, de submissão, de escravidão que enxota essas pessoas mais do que a margem da sociedade. Então esse livro ele traz um retrato, uma denúncia até intensa desse tipo de situação que muitas vezes a gente mesmo não percebe, a gente mesmo não reconhece, ainda mais vivendo num estado como, por exemplo, é o meu, que é São Paulo, que a gente acha, né, que é um estado muito rico, que as pessoas estão bem, mas não, elas não estão. É só eu ir no Brás e eu já vou ver pessoas em situações muito semelhantes. Então é muito difícil de ler, mas extremamente importante. Eu gostaria muito que as pessoas lessem esse livro. Eu acho que ele, mesmo estando extremamente famoso, eu acho que ele não está famoso o quanto deveria, sabe? Porque todo mundo já deveria ter lido. A próxima categoria que eu trouxe pra vocês, eu chamei de Até a Página 2. E o que eu queria com esse pensamento? O que eu quero dizer com Até a Página 2? São livros que me fazem pensar sobre confiança. Nesse tempo que a gente está vivendo, são livros que me fazem pensar que talvez as coisas não são como aparentam ser, que as pessoas não são o que a gente pensa que é, e o quanto situações
tão extremas, a exemplo do que estamos vivendo até hoje, faz com que as pessoas ajam de maneira diferente, de maneira oposta, e que muitas vezes nos surpreende, muitas vezes nos choca, sabe? Então são livros que estão diretamente voltados a isso. O primeiro que eu queria indicar para vocês é um livro que eu tenho muito que resenhar aqui no canal, que é Battle Royale, que é um livro que fala sobre um grupo de alunos numa sala de aula, que eles são pegos, sequestrados e deixados numa ilha deserta, e lá eles é uma espécie de reality show, porque lá eles têm que matar uns outros até sobrar um. Sim, se assemelha a Jogos Vorazes, sim, tem polêmicas que a autora de Jogos Vorazes plagiou essa história. Mas enfim, não vou entrar nos pormenores, só sei que esse livro é extremamente bom, ele é bem grosso, ó, mas vale muito a pena você ler assim, ó, extremamente rápido, você nem sente passar. E esse livro faz muita gente pensar sobre confiança, sobre o que as pessoas são capazes de fazer, ainda mais em situações extremas. E outro livro que complementa essa ideia, inclusive tem resenha dele atual, acho que eu gravei faz pouquíssimo tempo, eu vou linkar tudo pra vocês, tá? Que é Todo Mundo Merece Morrer, vocês sabem o quanto eu amo esse livro é extremamente importante pra mim. É um livro nacional, tá? O que me deixa ainda mais orgulhosa de termos um representante nacional tão poderoso quanto esse livro. Então esse livro faz muita gente pensar sobre o que as pessoas verdadeiramente são, principalmente porque a gente vive em uma época que as pessoas têm nos surpreendido negativamente, inclusive. Então a gente se decepcionou muito, a gente se surpreendeu muito, e esse livro faz a gente refletir bastante sobre decepções, sobre como que as pessoas realmente são, o que elas realmente estão fazendo, sabe? Coisas que até mesmo nos chocam, que faz a gente, cara, eu não acredito que essa pessoa tem essas opiniões, que essa pessoa tá fazendo isso, que essa pessoa é desse jeito, sabe? E a última categoria que eu separei pra vocês, porque se eu não trago essa temática, não sou eu, é a temática da mulher no mundo. Só que o que eu pensei de diferente para essa temática? Até porque muitos desses livros trazem a temática da mulher. Desonra tem muito forte a questão da mulher. Úrsula tem muito forte a questão da mulher. Mas a mulher no mundo, eu pensei em trazer para vocês indicações de livros de países distintos, sabe? De culturas bem diferentes da nossa, até pra gente refletir a condição da mulher no restante do mundo, nos outros continentes e tudo mais. E o primeiro livro que eu queria indicar pra vocês é um livro que eu amo muito, tem uma análise dele aqui no canal, e eu tento muito panfletar esse livro o máximo que eu consigo, que é As Alegrias da Maternidade. Então, como o título já sugere, a gente vai ter um combo. Além de a gente conhecer a realidade dessa mulher, a gente também vai refletir sobre os mitos da maternidade, porque a gente vai perceber uma mulher que se sente não mulher o suficiente, porque a cultura dela diz que para ela ser uma boa mulher, ela precisa engravidar, ela precisa ter sei lá quantos filhos, ela precisa corresponder às expectativas do marido, uma realidade que talvez já está um pouco distante da nossa, que talvez a gente já tenha superado um pouco, tá? Um pouco, mas que em outros países ainda é muito fervorosa, a mulher submissa, a mulher como objeto sexual, a mulher como máquina de reprodução. Então esse livro faz a gente visualizar muito essa realidade. Eu amo essa história. E o último que eu queria indicar para vocês, infelizmente também não tem a versão física, eu li numa biblioteca, inclusive, quando bibliotecas, né, a gente podia ir ficar livre na biblioteca, que é Cinderela Chinesa. É um livro que abriu as minhas portas para a literatura asiática, foi o primeiro livro chinês que eu li e eu amei. Ele conta a história de uma guria, a gente vai acompanhar essa criança até a fase adulta. Inclusive o livro foi escrito por ela mesma, é uma espécie de autobiografia, que ela vai contar como foi a infância dela na China, sendo uma criança órfã, porque só o pai dela estava vivo, mas o pai se casou com outra esposa que a maltratava porque ela era menina, e na China a gente tem aquela questão que os filhos homens são mais importantes que as filhas mulheres, então a gente vai se deparar com toda essa realidade, o quanto ser mulher é uma coisa não importante, sabe? Como se você não fosse digna de respeito, de atenção, até mesmo de ter
ter um local digno, sabe, na sociedade, na sua família, simplesmente por ser mulher. Então é uma cultura que essa tá um pouco mais perto da nossa, eu acredito, porque geralmente os pais, eles querem filhos homens, etc e tal, mas mesmo assim é um livro extremamente importante e que fez uma grande diferença na minha vida, de verdade. Bom, essas são as indicações de hoje, são livros que doem ler, tá, gente? Todos eles são difíceis de ler, mas são extremamente importantes, principalmente pra gente refletir o mundo atual, pra gente refletir o que tá vivendo, o que a gente pode fazer a partir daqui, porque apesar de o conhecimento ele ser doloroso, eu acredito que ao mesmo tempo ele é muito importante, porque quando a gente tem conhecimento, a gente consegue se blindar de muitas coisas por saber exatamente o que aquilo significa. É como se a gente se tornasse pensante, sabe? Seres que refletem sobre a própria condição. E até mesmo uma vez eu li num livro dizendo que o conhecimento é a única coisa que nunca vão poder tirar de nós, sabe? Você pode tirar minha casa, você pode tirar meu celular, você pode tirar um carro, você pode tirar meu emprego, você pode tirar o que você quiser, mas nunca você vai tirar o meu conhecimento, sabe? Que é uma coisa que eu construí a trancos e barrancos, sabe? E isso também equivale a experiências, etc. Enfim, são livros difíceis, mas livros importantes que eu queria muito que vocês lessem. Eu espero que vocês tenham gostado. Inclusive, eu queria muito que vocês me indicassem livros também. Aí no box de informações, alguns desses livros foram vocês que me indicaram, inclusive. Então, muito obrigada por isso também. E eu também queria perguntar se vocês já leram algum desses. Eu pensei assim, poderia trazer 1984, eu poderia trazer Admirável Mundo Novo, eu poderia trazer esses livros, até mesmo Jogos Vorazes, que é um livro extremamente importante. Mas eu quis trazer títulos que eu sentia no meu coração que vocês precisam conhecer, que eu acho que eles não são lidos o tanto quanto deveriam. Tirando Revolução dos Bichos, que é um livro extremamente famoso. Enfim, todos os links de compra aí no box de informações. Comprando pelo link, vocês ajudam muito o canal a crescer. Vocês também conseguem me ajudar deixando o seu like aí embaixo, compartilhando esse vídeo para as pessoas verem mais dicas de livros para ler. Queria muito agradecer pela presença de vocês, por estarem aqui. Muito obrigada por assistirem e eu os vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau!